Grande Gabriel Amaral, do canal Raiz Tricolor, que a gente quer saber o que o Fluminense fará nas 2 últimas rodadas em jogos que podem atrapalhar seus rivais, né? Santos, o Vasco e o Flamengo, né? O Fluminense ainda pega o Santos e o Palmeiras. Pensando no Mundial, não dá para imaginar que o Fluminense vai fazer tanta força assim nesses jogos, né, Gabriel? Para essa última rodada, vou trabalhando na sinceridade, para as últimas rodadas, o Fluminense, igual vocês falaram, tá com a cabeça no Mundial. Isso é um fato. Assim, desde que ganhou a Libertadores, o Fluminense jogou 4 jogos, fez boas partidas. O Fluminense tem 2 vitórias e 2 empates nesses 4 jogos. Empatou com o Flamengo, que talvez seja o time que mais estava desesperado ali, né, por um resultado. Empatou fora com o Internacional, ganhou do São Paulo em casa e ganhou com muita tranquilidade do Coritiba em casa. Só que assim, dá pra perceber que o time abaixou um pouco o ritmo. E quanto mais vai chegando perto do Mundial, mais a galera vai querendo tirar o pé, não vai querendo estar em campo. Então assim, o Samuel Xavier se lesionou. Agora, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Corre risco de ficar de fora do Mundial. Não deve ficar, mas corre risco. Então, isso, querendo ou não, vai passando pela cabeça de cada um. No contexto de título, o Fluminense achou uma desculpa perfeita, que é, não vai mandar ninguém pro gramado sintético. O Fluminense tem uma confusão aqui no Rio de Janeiro em relação a gramado sintético, não só com o Botafogo, mas principalmente com o Vasco, porque o Vasco quer a licitação do Maracanã, a licitação definitiva, né? Não essa que Flamengo e Fluminense têm, que vale só por alguns meses. Em parceria com outras empresas, com a W Torre, para poder colocar gramado sintético e o Maracanã se tornar uma casa de shows com jogos do Vasco de vez em quando. É meio que esse... E enquanto Flamengo e Fluminense, obviamente, se opõem completamente a isso, porque querem que o estádio seja um estádio de futebol. Então o gramado sintético tem umas nuances ali, o Fluminense já usa isso há um bom tempo. Não botou nenhum titular contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, e nos 2 jogos que jogou no sintético no Brasileirão, John Arias saiu lesionado e Felipe Melo saiu lesionado, isso tudo no primeiro tempo. Então, assim, pro jogo contra o Palmeiras, o Fluminense vai mandar sub-13. Provavelmente pro jogo. Esse do Santos agora, no meio de semana. O do Santos, aí, no cenário que tem mais a ver com o programa, o do Santos é um pouco de incógnita. E por que eu digo isso? Na programação do Fluminense na semana, que foi divulgado logo depois do jogo contra o Coritiba, ali no domingo pela madrugada, domingo de manhã, o Fluminense divulgou que treinava, né, na segunda, na terça viajava para Santos, tinha jogo na quarta, e na quinta, às 9 da manhã, tinha treino. Eu falei, cara, então eu já sei que a galera que jogar em Santos, muito provavelmente vai ser bem diferente da galera que vai jogar contra o Palmeiras. Porque ninguém que jogar em Santos na quarta noite vai estar treinando no CT do Fluminense na quinta, 9 horas da manhã. Então, dá para imaginar 2 grupos. Como esse jogo do Palmeiras, eu imagino que ninguém vá de titular, o jogo contra o Santos, acho que a gente vai ter um time misto. Por exemplo, Samuel Xavier já tá fora. Guga, que é o outro lateral direito, também já vai ser poupado desse jogo. O GE deu isso como informação hoje. Marcelo, que não joga uma sequência grande de partidas, né? Já vem agora atuando, se eu não estou enganado, eu não lembro agora se jogou o Fla-Flu, acho que jogou o Fla-Flu. Jogou 3 partidas numa semana, não deve atuar contra o Santos, não deve atuar contra o Palmeiras. Então, entraria Diogo Barbosa. Felipe Melo já está fora também. Então, assim, deve ser um time misto. Por outro lado, o Germancano é maluco. Ele quer jogar, ele quer fazer gol, quer bater os 40 gols lá no ano e tal. Então, ele já deve ser um que vai para Santos, mas não joga contra o Palmeiras. Então deve ser um time misto. Falando assim de entregar, literalmente, eu tava numa live ontem com o cara que faz a live comigo, né, o Phil, e a gente tava discutindo isso sobre clima de entrega. Aí a gente tava falando, cara, o cara que jogar contra o Palmeiras, ele não vai entrar de corpo mole. Mas se você pega um Lelê, que a torcida tá odiando no momento, e esse malandro faz um gol contra o Palmeiras e esse gol dá o título pro Flamengo, esse maluco, assim, acabou a carreira dele no Fluminense. Acabou, assim. Ele não é o Luiz Fabiano, pra ele poder... Luiz Fabiano não, Grafite, que fez isso no São Paulo e ainda ficou... Não, assim, o Lelê acabou. O Lelê acabou nesse ponto. Então, contra o Palmeiras tem muito isso. Contra o Santos, nem tanto.
Não é um cenário... Até porque, pra gente aqui, cara, e eu falo isso aqui sem zoação clubística aqui agora, tá? O Vasco ser rebaixado não é uma pauta gigantesca. A gente até brincou disso ontem. Eu falei, cara, quantos rebaixamentos o Vasco tem? E a gente ficou na dúvida ali naquele negócio de 4 rebaixamentos, mas são 5 Série B. Eu falei, cara, um a mais, um a menos não vai fazer diferença. Então o torcedor do Fluminense na dividida, até a última rodada, por exemplo, é Palmeiras e Cruzeiro, né? Esse jogo pode definir, tipo, a salvação do Vasco e o não título do Flamengo. Ou o inverso, o Cruzeiro ganha, o Vasco cai, mas o Flamengo é campeão. E é unanimidade de que, pô, todo mundo torce para que o Flamengo perca o título e o Vasco fique. Então, entregar pro Santos não é uma parada que tá na pauta. Eu achei que fosse estar mais. Mas eu acho que com a pontuação alta do Vasco, a própria pontuação alta do Bahia, do Cruzeiro e tal, acho que botou uma galera no bolo que nem tava, né? Amanhã tem Vasco e Corinthians. Vocês estavam falando aqui, se o Vasco ganhar, o Corinthians tá mais na zona de rebaixamento que o Vasco. O Vasco passa o Corinthians amanhã. Então, não é uma pauta do tipo... O Fluminense vai deixar o Santos ganhar, como é a pauta em relação ao Palmeiras, por exemplo, e talvez seja com o Grêmio, né? E o Fluminense também tem uma campanha ruim fora, né? O Fluminense eu acho que não vence desde a 5ª rodada, né? Fora de casa, no Brasileirão. Ruim, não. Ruim é a campanha do Bahia fora de casa, sei lá. A campanha do Fluminense fora de casa é uma tragédia, assim, completa. E o pior que eu falei Bahia, eu acho que o Bahia tá atrás, né? Bora medir agora? Não, eu falei Bahia, eu usei o péssimo exemplo, né? Não é que eu podia ter citado... Não é isso não, é porque você falou do Fluminense como se fosse a pior coisa do mundo. Não. É a segunda pior campanha. E a do Cruzeiro acho que é a pior. Acho que a do Cruzeiro é a pior. O Gabriel levantou agora pra mim, ó, que ele vai começar as lamentações. Não, a do Cruzeiro é a pior em casa, né? A do Cruzeiro é a pior em casa. A do América é a pior e o São Paulo é a segunda pior. O Fluminense só tá ali onde tá porque o Fluminense tem a melhor campanha em casa do Brasileirão inteiro. Se eu não tô enganado, o Fluminense fez 50 pontos, 46 pontos, alguma coisa assim dentro de casa. Fora de casa, o Fluminense tem a campanha ruim por 2 motivos. Um é que o time de fato não vai bem fora de casa mesmo e tal. E um outro a campanha se torna essa campanha ridícula, principalmente por causa da Libertadores. Você falou que o Fluminense, por exemplo, não ganha, só ganhou 2 jogos. Já ganhou o América na primeira rodada e o Cruzeiro, acho que na 4ª rodada. Fora de casa. 4ª ou 5ª, alguma coisa assim. Mais de lá pra cá, se você for pegar os jogos que o Fluminense jogou fora de casa, tem clássico aí no meio e tal. Por exemplo, o Fluminense acabou de empatar fora de casa com o Flamengo. Mas pegar mesmo ali, o Fluminense jogou a Vera com o Grêmio, que tá disputando lá em cima. E aí perdeu. Jogou mais a Vera com São Paulo e Red Bull Bragantino. Assim, no geral, são mais esses times. Porque Goiás, o Fluminense poupou um monte de gente. Fortaleza, o Fluminense poupou geral. Então o Fluminense poupou Cuiabá, Atlético Mineiro, Bahia. Todos esses foram muitos jogadores poupados. Então a campanha fora de casa tem muito disso. Então assim, dentro de um cenário normal, o Fluminense pode tirar ponto do Santos. Nessa quarta-feira, dado o futebol do Santos também. Mas com time misto e etc., eu não liberaria tanto assim, não.